Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Então, eles dizem que estão tentando resolver, eles recomendam bloquear as contas, ensinam passo a passo para bloquear, mas assim, cansa, né? Cansa, é objeto de frustração. Cansa e nem sempre funciona, porque também tem muitos relatos de pessoas que vão lá, fazem o que é recomendado, de denunciar a conta e tal, e depois recebem uma mensagem de que, verificamos aqui a sua solicitação e vimos que essa conta não fere as diretrizes do Instagram, por exemplo. Então você fica com essa, beleza, eu fiz o que era recomendado pela plataforma e não deu certo. Então a conta que tô vendo claramente que é uma conta para spam, para divulgação de caça-níquel online, não, aparentemente, de acordo com a própria plataforma, não quebra as diretrizes da plataforma. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Josué de Oliveira. Todos os dias vemos conteúdos que quebram as regras das plataformas digitais. Só que eles continuam lá. É o caso do spam do jogo do Tigrinho, anúncios de lojas falsas e até celulares irregulares nos marketplaces. No episódio de hoje, a gente faz um panorama de alguns desses conteúdos e discute por que é tão difícil para as redes sociais e para as lojas se livrarem deles. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 17 minutos e 22 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira de hoje? Já vou passar para a primeira de hoje, mas queria só dar uma passada rápida, que a gente recebeu muito comentário no episódio passado, antes e depois do Spotify. Tivemos muitos comentários em defesa do YouTube Music, muitos usuários dizendo que é bom, a gente que é chato, mas uma galera realmente parece curtir o YouTube Music, seja porque ele tem alguns recursos que só ele tem, tipo transformar músicas de vídeos em faixas que você pode ouvir, ou até mesmo pelo custo-benefício mesmo, de estar ali atrelado ao YouTube Premium. Então muita gente bateu nessa tecla e também fizeram muitas críticas ao algoritmo do Spotify, né, que não recomenda coisas lá muito legais, coisas que estão ali em concordância com os gostos de cada um. Tivemos também vários comentários nessa pegada, além de pessoas que ficaram sem entender se o Thais é fã ou hater da Taylor Swift. Isso nós vamos deixar no ar, não precisamos entrar nessa seara, porque não queremos nos meter com o fandom da Taylor Swift. Eu tenho medo. Até porque metade da economia mundial, né? Então é melhor não se meter, é importante. Exato. A gente se mantém neutro em relação a Taylor Swift. Assim. Então, nosso primeiro comentário, de fato, vai ser de uma pessoa que tá presente em todos os Tecnocasts, mas é a primeira vez, eu acho, que a gente vai ouvir a voz dele aqui. Então eu vou colocar para vocês ouvirem agora, vocês vão entender. Fala pessoal do Tecnocast, tudo bem? Eu sou o Ari e eu sou o editor audiovisual aqui do Tecnoblog. E eu gostaria de relatar uma experiência com vocês, porque eu sou assinante do Spotify desde quando saiu no Brasil até hoje. Eu sou muito fã de uma banda chamada Aerosmith e tem algumas faixas deles que eu gosto muito e estão indisponíveis nessas plataformas de streaming. E eu pensei assim, cara, eu quero ser dono dessas faixas e dessas músicas. Só que obviamente de uma forma digital, porque o CD e o vinil tem essa fricção, né? O preço e o aparelho que você vai estar rodando. Então pesquisando eu achei o iTunes, que os preços são muito bons, você ajuda o artista e ainda baixa esses arquivos, né? E você vira dono deles. Obviamente, assim, vai levar um tempo ainda até eu comprar todos os álbuns que eu gosto, mas eu achei uma saída para não ficar dependente da plataforma de streaming e vai chegar um momento que eu não vou precisar mais nem assinar eles. Então, enfim, é uma experiência que eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Tamo junto. Peraí, eu ouvi iTunes? iTunes. Ele tá mandando essa mensagem de 2005? Não entendi. E eu não perguntei nem com ironia, porque realmente eu achei que não dava mais pra fazer isso no iTunes. Pelo visto, isso que eu não entendi, mas agora eu tô pesquisando aqui, dá pra baixar pra Windows. Curioso, quero pesquisar melhor depois sobre isso. E tem uma galera também que... Tem alguns outros sites, né? Onde você pode comprar música e muita gente apoia artistas independentes assim. Tem o Bandcamp, que acho que é o nome mais conhecido nessa frente. Muita gente lança primeiro lá e tal, e a galera pode comprar e ter acesso aos álbuns e às músicas. E aí você vai lá e apoia diretamente o artista. Claro que a plataforma fica com uma parte e tal, mas acho que isso é cada vez mais raro e vai estar restrito ali a
enfim, bandas bem específicas, né? Um segmento do público menor, mas é uma possibilidade que continua aí, né? Ainda dá pra você fazer isso caso você queira. Só que o único ponto é que, se eu não me engano, comprar da iTunes Store tinha bloqueios, né? A música tinha... Como é que chama aquele bloqueio? DRM? DRM costuma ser pra livro, não sei se pra música tem esse nome, mas deve ser a mesma ideia, né? É alguma coisa, eu não lembro, é tão antigo que eu não lembro mais coisas, né, o nome. Eu achava que tinha, na época eu lembro que tinha alguma coisa assim, que pra você não poder, logicamente, comprar e distribuir pra todo mundo a faixa, né? Então, se tiver isso, você fica preso no iTunes até o iTunes não funcionar mais. Não sei exatamente como é que funciona, pra ser sincero. Mas enfim, olha aí, vamos sair daqui com mais dúvidas ainda, mas a certeza de que existem outras possibilidades, é isso que importa. Agora, a gente recebeu um outro comentário lá no Telegram que... Alguns ouvintes nossos leram esse comentário e falaram que, na verdade, ele foi uma aula, que é o comentário do Rafael Caldas, que ele é maestro. E ele falou bastante coisa, eu não vou ler o comentário dele todo porque é bem grande, então entrem lá no nosso grupo do Telegram, mas vou dar uma palhinha aqui. Na verdade, não é uma palhinha, vou ler um pedaço legal, mas ele falou um pouco sobre a questão da qualidade do áudio, que foi um ponto que a gente abordou no episódio. Ele disse o seguinte: a verdade é que aumentar o bitrate da música no estágio atual dos streamings não altera significativamente a experiência humana. A partir de 96 a 128 kbps, já se considera um áudio de alta fidelidade. Ao estudar a compressão de áudio, os engenheiros sempre cuidaram das questões psicoacústicas e souberam quais frequências retirar que seriam imperceptíveis ao ouvido humano. Muitas vezes tentam justificar a diferença de experiência com base no bitrate, alegando que ouvem frequências que apenas morcegos poderiam perceber. Adorei isso aqui. Os processos de captação, mixagem e masterização são os que realmente fazem diferença na qualidade do áudio. Isso é uma arte que começa no músico, passa pelo técnico de som na captação de áudio, pelo mixador na mistura e, por último, no masterizador, que talvez seja mais determinante nessa cadeia, pois cuida do comportamento das faixas nas diferentes mídias possíveis. Assim, um vinil bem masterizado, numa aparelhagem de som compatível, vai soar melhor que o MP3 comprimido várias vezes, a partir de uma ripagem de CD, mesmo com um bitrate de 320 kbps. Não é possível melhorar a qualidade de um áudio inferior apenas aumentando o bitrate, pois o bitrate apenas determina o fluxo de transferência de bits, e esses bits de qualidade precisam estar presentes desde o início do processo. E aí ele vai arrematar aqui, né, pulei uma parte, porque como eu falei o comentário é grande, ele arremata dizendo o seguinte: no final, a discussão sobre qualidade sonora passa muito mais pela experiência estética do que por questões técnicas, mas as empresas precisam de números que facilitam o marketing. E bitrate é ótimo para isso, já que sugere que quanto maior, melhor. Mas a arte não funciona assim. Para muitos, a nostalgia do ruído da agulha no vinil é uma experiência única, mas vai do gosto de cada um. Então uma pequena aulinha de porque quanto maior o bitrate, maior a qualidade, não necessariamente você não está conseguindo sequer ouvir porque você não é um morcego. Então temos aí a explicação disso. Eu acho que, não, assim, ele exagerou um pouquinho pra fazer o ponto dele, né? Mas concordo também. Acho que é tipo vinho caro, saca? Que até os especialistas em vinho falam assim, cara, uma garrafa de vinho boa não... Sabe, não custa muito mais do que R$70, sei lá. Eu vi um número uma vez, não lembro se era exatamente esse, mas eu lembro que era baixo, assim. Querendo dizer que o ganho que você tem comprando vinhos super caros e raros, o ganho que você tem em sabor, em degustação, ele não é tão grande quanto o valor que você paga, a diferença que você paga em dinheiro. Você paga mais pela exclusividade, pela dificuldade de fazer o vinho chegar naquela fase dele ali. Enfim, então, acho que parecido essa história da música, né? Você tem que ter um sistema de alta definição, você tem que ter um ouvido muito treinado, tem tudo isso. E, de fato, o lance, ele cita... Se eu não me engano, ele cita no texto documentário dele que o que as empresas fazem muitas vezes é lançar a mesma faixa em alta definição, mas com uma diferençazinha na masterização. E aí, quando você ouve, dá a impressão de que tem uma coisa diferente, porque você ouviu instrumentos que você não ouvia antes, entendeu? E aí, é aí que vem essa impressão né, de maior qualidade. Mas sim, tem um ganho de qualidade, obviamente, né, que o aumento da qualidade ele permite que se faça. Não tô falando desses formatos que você demora 1 GB para baixar uma música, saca? E sobre questão de qualidade, também acho que se assemelha muito à qualidade de imagem, né? É que nem pegar, você
pegar uma fotografia ali 640 por 480 pixels e querer ampliar ela pra, sei lá, quantos megapixels, sabe? A qualidade vai ficar toda cagada, vai ficar em um borrão, né? Pode tentar colocar numa IA ali e tentar adivinhar quais foram os pixels que se perderam e aí tentar criar esses pixels, preencher, mas ainda assim não vai ficar igual uma imagem capturada em alta resolução. E aí que vem uma tristeza minha, né? Porque o auge do estilo musical que eu gosto foi numa época que a gente não tinha equipamentos ainda para capturar com tanta precisão ali, né? Com tanta qualidade os instrumentos musicais. Qual o estilo que você gosta? Só para os nossos ouvintes saberem. No geral, rock, né? Mas digo assim, você pega desde das bandas mais clássicas ali, Beatles, Rolling Stones, sei lá, as primeiras bandas ali, Led Zeppelin, que eu gosto bastante. O Pink Floyd tem sorte porque lançou bastante coisa já nos anos 80, 90, que, né, a qualidade já era muito boa dos equipamentos. Mas se você pega rock antigo, blues... Cara, é muito ruim de ouvir porque a bateria é muito zoada. Parece que você tá batendo numa lona, sabe? De tão ruim, assim. Não tinha qualidade. Então fica distante, né? Tipo, a bateria, quando fica distante, pra mim a experiência de ouvir música mais estranha que tem. Quando eu sei que tem uma bateria ali que eu devia estar ouvindo uma caixa mais clara e eu não tô conseguindo ouvir. Eu não consigo, eu acho muito esquisito, saca? A bateria faz aquele pock, né? Não tem o tum. Enfim, então estraga bastante a experiência. E é triste pensar que já foi, não volta mais. Esse tipo de artista não volta mais, são pessoas únicas e essas pessoas também já estão velhas, não tem, né? Muitos já morreram, enfim. Isso pra mim é a parte mais triste. A tecnologia, conforme ela foi evoluindo pra ficar boa, o estilo musical também acompanhou a evolução tecnológica e começou a lançar umas coisas mais eletrônicas, né? Fugindo um pouco dos instrumentos acústicos ou elétricos, né? Mas essa coisa mais manual, assim. Triste mesmo, não tem como recuperar. Seguindo aqui, porque hoje a gente só tem comentários gigantes, hein? Esse episódio rendeu. O próximo é do Fábio de Jesus, ele comentou lá na comunidade, diz o seguinte: nossa, eu assinei o Spotify em 2015 e assinei simplesmente porque o meu HD, que tinha todas as minhas músicas, cerca de 20 mil, caramba. Caraca, mano. Morreu. Acontece. Eu tinha o costume de sempre recuperar a maioria com um amigo, já que tínhamos o mesmo gosto. Comprava um HD novo, levava lá e copiava. Mas nessa época não queria gastar essa grana, aí assinei e desde então nunca mais baixei MP3. Porém, sinto falta até hoje de organizar as músicas por álbum em pastas, editar as tags usando o Winamp e ouvir os discos inteiros, música a música. O disco Meteora, do Linkin Park, teve uma leve introdução da próxima música no final da anterior. Ainda hoje, isso era muito comum, né, antigamente. E ainda hoje, ouvindo, eu já sei qual é a próxima faixa que tocará. Porém, eu não costumo usar as playlists do Spotify. Eu mesmo crio as minhas, faço por gênero, por artistas e por ocasião. A gente citou até isso no episódio, né? Era muito comum antigamente, para que as faixas, o álbum fosse uma experiência unificada, as faixas meio que se conectavam. E hoje a gente tá ouvindo uma música, ela tá terminando, você já começa a engatar na sua cabeça a próxima e não vem uma coisa aleatória. Seguindo aqui, ele diz: a grande verdade é que sou um cara de quase 40 anos, tamo junto, que gosta de ouvir álbuns conceituais, música a música. Acompanhar a história, Scenes from a Memory, do Dream Theater, que o diga, e ainda tenho uma certa dificuldade para gostar de músicas novas. Na época do MP3, eu descobria bandas novas para ouvir indo na Saraiva, e lendo os reviews da revista Rock Brigade. Eu li o review e anotava o nome da banda, depois baixava a discografia toda em casa, e lembro que eu baixava num site russo que hoje nem existe mais, e usava o site Encyclopedia Metallum para descobrir os nomes dos discos da banda. Bons tempos. A gente cita isso também no programa, né? Que antigamente era meio que descobrir músicas era um processo diferente. Ou às vezes você ouvia uma faixa na MTV ou na rádio e anotava, ficava esperando pra ver de quem que era aquela faixa pra ir lá. Que aparecia só no começo e no final do clipe, né? Tipo, o artista, o nome da banda e tal. Não, eu lembro quando eu vi Linkin Park, primeira vez, Crawling, eu fiquei, nossa, extasiado, né? Adolescente, Crawling era, né? Eu falei, nossa, que banda é essa e tal. Enfim, só que na época não tinha internet ainda, então não adiantou nada. Isso que ele falou da revista Rock Brigade, eu lembro disso também quando eu era mais adolescente, estava começando a ouvir metal, música mais pesadinha assim, né? Só que meus pais não gostavam, então não podia comprar revista. Então teve um tempo que dava pra dar um pulo numa banca de jornal e dar uma
olhada rápida, assim. Então eu dava uma escaneada nessas revistas, anotava o nome das bandas e tentava conseguir depois com um amigo que baixava, tal, pra gente trocar as músicas e ver se a gente gostava. Então de novo, aquele cenário contrário do que a gente tem hoje de abundância, um cenário de escassez mesmo, em que dava trabalho pra você descobrir coisa nova. Ele citou álbum conceitual, cara. Eu até respondi esse comentário pra ele na comunidade. Cara, eu adorava também álbuns que contam histórias, né? Tem conceito ali. Às vezes o conceito é uma coisa, né? Esse álbum é sobre uma coisa, sobre um tema específico. Às vezes tinha uma história que as músicas estão contando, né? E aí a graça era você acompanhar as letras e tentar intuir ali a história, o que estava acontecendo, a sucessão de fatos e tal. E esse que ele citou, o Scenes from a Memory, do Dream Theater, é um dos principais álbuns da banda, assim, que todo mundo adora, e tem uma história que envolve assassinato, reencarnação, enfim, tem todo esse conceito por trás da história, e os encartes tinham muito disso, de você ficar acompanhando ali o que tá acontecendo. E aí eu lembrei de um dos meus álbuns favoritos, que saiu em 2006, é de uma banda chamada Mindflow, uma banda brasileira, e o álbum chama Mind Over Body, é um álbum de metal progressivo também, e enfim, eu gosto dele pra caramba até hoje, e ele tinha uma história, ele é um álbum conceitual, e ele tinha um ARG. Sacou? Lembra de ARG, quando as empresas faziam isso, contavam essas histórias, espalhavam pistas por aí pra promover um produto ou alguma coisa? Então, várias bandas faziam ARGs pra promover não, né? Pra contar a história ali do álbum e tal. E aí tinha esse ARG, a gente se reunia na comunidade do Orkut pra tentar descobrir os mistérios. E aí no encarte desse CD, a maior música do álbum, que tinha 16 minutos, ela era uma história em quadrinhos. Então, o encarte meio que tinha um encarte separado só pra essa música, e nessa história em quadrinhos tinha vários códigos escondidos, coisas que depois as pessoas conseguiam encontrar na internet, e tinha parada de código Morse. Então, assim, tava tudo muito ligado, esse que é o ponto, a experiência de ter uma história ali, mas a experiência do álbum mesmo, a experiência de você ter ali um produto nas suas mãos, gráfico, que tá combinado àquela experiência sonora, né? Então, hoje é muito difícil isso, né? Tem gente que ainda lança esses álbuns conceituais, etc, mas essa pegada de você ter o encarte, você poder acompanhar tudo ali, ver os segredos, né, o que tá escondido, é um negócio que eu acho que vai ficar cada vez mais nas nossas memórias mesmo, assim. E só pra fechar aqui, o Fábio disse que os episódios nostálgicos são os que mais gosto de ouvir. Já adicionei aqui pra ouvir a banda da Ana no Spotify. Eu tava com curiosidade pra saber há tempos, e finalmente ela fez uma propaganda no episódio. Eu virei hoje no ônibus voltando pra casa. Aí ele falou, editou o post dele, comentou: ouvi a banda da Ana. Curti bastante o som, hein? Tô seguindo no Spotify e aguardo por mais lançamentos, quem sabe até um show em São Paulo. Então, Ana, se deu bem, conseguiu mais um ouvinte. É isso. Ouço a Radioativa, a banda da Ana. Então beleza, comentários lidos, bora pra pauta? Vamos nessa. A gente já tá acostumado a ver todo tipo de fraude e anúncios falsos sendo divulgados nas redes sociais. Só que nas últimas semanas, esse assunto voltou à tona por conta de uma onda de spam, principalmente no Instagram ali, ligada a jogos de azar. A gente tá falando especificamente do Fortune Tiger, que é o famoso joguinho do tigrinho, que as pessoas comentam muito, né? É um tipo de caça-níquel online. O objetivo dele é você montar uma fileirinha de objetos iguais, e quando você faz isso, segundo a promessa, você ganha dinheiro, né? Ou seja, é bem um caça-níquel mesmo de manivela ali, né? Que a gente costumava ver quando era criança. E como outros tipos, né, de jogo de azar, o jogo do tigrinho, obviamente, é considerado ilegal pela lei. A Lei de Contravenções Penais, Decreto de Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941. Esses perfis, eles têm nomes estranhos que misturam letras e números, tipo Tiger Underline 5, 6, 7, 8, um monte de numerinho. E para os usuários de redes sociais, para um ser humano, é muito fácil você bater o olho e já sacar que é um perfil fake te seguindo ali. E o que eles fazem é começar a seguir um monte de gente. Então tem gente reportando ali 5 perfis por dia seguindo, aqui no TB mesmo, né? O pessoal reportando, eu também tava vendo bastante no meu perfil. Ou eles te marcam em fotos, em publicações, e a gente tem que ficar indo lá, remover a marcação, denunciar como spam, né? E assim, o jogo original do Tigrinho chegou a ser baixado 2,5 milhões de vezes no Brasil. Ele foi removido da Play Store ano passado, só que aí surgiram vários clones do Fortune Tiger. E essa ação coordenada de spam para divulgar esses jogos, que quem cair, caiu, né? Você
entra lá, joga, perde grana, porque obviamente ele é feito para tirar grana dos outros, né? Tem relatos de pessoas que foram adicionadas em grupos de WhatsApp de divulgação do jogo do Tigrinho, né, Josué? Então, não é só, não bastasse o spam no Instagram, também tem esse lance dos grupos, né? Uma pessoa tá lá cuidando da vida dela, de repente ela foi adicionada num grupo com diversas outras, esse grupo serve unicamente para fazer divulgação desses clones aí do Tigrinho para, enfim, atrair cliques e atrair gente que se sinta tentada a jogar o jogo e perder dinheiro, obviamente, né? E bom, a gente tá falando de Instagram, falei também de WhatsApp, então, no fim das contas, a gente tá falando de Meta. E a Meta, que é dona dessas plataformas, não permite que esse tipo de conteúdo seja veiculado, porque é o conteúdo enganoso, né, que pode enganar usuários. Então, vai contra as políticas da empresa. Só que existem estratégias que são usadas para escapar da moderação das plataformas. Então, o Fernando de Falque, que é gerente de engenharia de segurança da Checkpoint Software no Brasil, então um profissional ligado à parte de segurança da informação, numa entrevista para o Estadão, ele detalhou algumas dessas coisas. Ele apontou, por exemplo, que esses nomes aleatórios aí, aparentemente aleatórios, né, com letras e números e etc., são criados em massa justamente, e muito utilizados justamente porque eles podem acabar passando, né, driblando os sistemas automatizados de spam. Então, os bots criam esses nomes aleatórios em massa, então a tarefa se torna mais difícil. E apontou também que parece ser aleatório quem recebe esses convites, quem recebe essas marcações em fotos e começa a ser seguido, mas, segundo ele, é provável que isso venha de alguma lista de contatos vazada, enfim, coisa que circula em dark web, então parece haver alguma espécie de direcionamento nesse caso desses bots de Tigrinho e de outros jogos parecidos. Enfim, esse é um caso mais recente que está gerando bastante conversa, muita gente reclamando, e é o caso que está em evidência, só que, na verdade, ele é o capítulo mais recente de uma história que é bem antiga, que são esses conteúdos que infringem as regras das redes sociais, das plataformas digitais. Muitos deles vão ter a ver ali com contravenções, com golpes, com fraudes. A gente meio que vai observando sempre um novo aparecendo e chamando atenção, e aí morre, alguma outra coisa aparece. É um processo meio cíclico, né? A gente tá sempre de olho em alguma coisa parecida. A impressão que dá é que, ninguém consegue resolver, ninguém consegue dar um fim nesse tipo de coisa. Eu fui seguido por alguns perfis diferentes, e quando eu olhei a aba de solicitações de mensagem, vi também um monte ali que eles criam grupos no Instagram, e dentro desses grupos mandam, tipo, uma oportunidade, não sei do que lá, né? Mas sempre esses perfis também cheios de número no nome. Vocês têm visto bastante isso aí também? Tem esse spam do Tigrinho chegou pra vocês? Cara, eu tô passando ileso até agora. Se apareceu pra mim, eu não reparei. Já joguei, nem vi. Ganhei, inclusive, joga aqui, gente. Já fiz o Pix, invadiu meu celular. Não, mas falando sério agora, não aparece pra mim. Quando as pessoas começaram a relatar, não, tô tendo que bloquear 5 por dia, 4 por dia, tá complicado, me adicionaram no WhatsApp, isso é novidade pra mim. Tanto que fui atrás também da Meta, a gente vai falar disso, porque foi algo que passou muito ao largo da minha experiência online. Ou seja, minhas informações não estão nessa possível lista vazada. Que bom, porque... E assim, de vez em quando até me marcam numas fotos, nos stories estranhos, mas como tem muita gente que repercute também, por exemplo, as matérias do Tecnoblog, que eu escrevo, eu já tô acostumado a ter marcação de story, eu vou lá, vejo, agradeço a pessoa se ela tá divulgando, e de vez em quando tem uns spams, aí eu só bloqueio mesmo. Mas nesse caso específico de jogo de azar, tô, por enquanto, firme e forte aqui. Cara, eu tava recebendo, sim, algumas vezes, não tá, várias vezes por dia, mas eu já não tenho mais o Instagram no celular, e eu entro só de vez em quando via web. Então, não tem parecido muito pra mim e tal, mas a minha esposa, ela também entra pela web todo dia, e no caso dela, pelo menos uma vez por dia ela tem que bloquear, porque sempre tem algum novo. É a experiência que eu tenho ouvido também de pessoas que eu conheço, assim, familiares, amigos aqui, muita gente sendo marcada, muita gente sendo seguida. E se você faz uma busca no Twitter por Tigrinho no Instagram, aí os relatos são inúmeros mesmo, assim, da galera mostrando que tem alguma coisa nova acontecendo. Esse parece ser o golpe do momento no Instagram, né? Sempre tem um golpe do momento, a fraude do momento, enfim, que chama atenção, que gera a discussão novamente. E esse parece ser o momento dos clones aí do Fortune Tiger enchendo o saco
das pessoas. E também várias matérias, né, pegando experiências diferentes. Então tem, tipo, a galera do Instagram tem esse lance do spam, mas eu também soube também por outras matérias que tem a parada do WhatsApp também, que é uma outra camada. E imagino que deva ter Telegram também, porque, enfim, o céu é o limite, né, pra esses caras. Sim, com certeza. Telegram é até mais fácil de fazer, com as APIs e tal. Mas, assim, eu acho que é o momento desse tipo de anúncio, porque o mundo todo, eu não sei onde vai parar isso, cara, se é uma bolha, o que é, mas tá muito em alta essa questão de aposta online, né? Até o ministro da Fazenda aqui do Brasil queria, né, colocar uma lei pra taxar, etc. Porque, cara, tá uma febre absurda. Os clubes de futebol, todos eles com patrocínio, quase todos os grandes patrocinados com algum patrocínio, né, de site de bet, alguma coisa. Os sites, a mesma coisa. O Tecnoblog não tá fora disso. Mas, assim, é bom a gente separar, né, já explicar a diferença aqui. Porque você tem aposta esportiva, que aí é baseada no resultado de uma coisa real. Por exemplo, que time que vai vencer, por quantos gols, quem que vai marcar gol. E aí isso é aleatório de fato, é uma sorte, né? Se o fulano fizer o gol, você fez a aposta nele, você ganha. Então, se você quer gastar a sua grana desse jeito, eu não acho que é uma forma muito inteligente, mas se você gosta, se é divertido, vai lá e faça, não tem nada de errado. Mas quando a gente tá falando desse outro tipo de aposta aqui, que é o site do tipo Tigrinho, que também tem uma onda de sites assim, são sites que são simplesmente joguinhos ali online no seu navegador, no seu aplicativo, e são joguinhos para fingir que tá fazendo um sorteio, o que obviamente não é real. De uma forma muito básica, o desenvolvedor pode simplesmente colocar aqui uma função hand, né, para ser aleatório, e, sei lá, 98% de chance do aplicativo ganhar, 2% de chance de quem tá jogando ganhar, por exemplo. E ele ajusta isso de acordo com o que ele acha que faz mais sentido, né, o desenvolvedor. O que vai manter você jogando o tempo suficiente, viciado naquilo, mas ainda assim perdendo dinheiro na hora que você faz a subtração ali, né, do que foi gasto de grana. É a máxima de que a casa sempre vence, né? Não tem Exatamente. como. Nesse caso, mano, a casa, tipo, programou ali que ela vai vencer. Mas é uma versão digital, né, cara? Então você vai num cassino, tem a moça lá dando a mesa lá de cartas, né? Nem conheço esses jogos, mas falam que tem todo o esquema ali e tal, né? Croupier. O nome que fica ali cuidando. Sim, a moça, né? Ou o cara, né? Enfim, então, aí o que a gente tá vendo é influencer divulgando. No Tecnoblog mesmo, entra pela rede de anúncios programática, que é a rede do Google. É automático, o Google que escolhe pelo perfil do usuário quem que vai ser impactado pelo anúncio. O anunciante seleciona, óbvio, né? Mas a gente não tá vendo esses anúncios. Então, às vezes, quando o leitor vem, por exemplo, na matéria que o Tass divulgou sobre a febre dos tigrinhos, teve gente que mandou print, né? Tipo, porra, olha isso aqui, né? Até na matéria do TB, expondo o problema, vários anúncios do Tigrinho. Sim, então se vocês verem, denunciem o anúncio, porque eles estão infiltrados em tudo que é programático, tudo que é rede de publicidade, Instagram, Facebook, né? Tá em todos os lugares mesmo. Inclusive, depois de eu pesquisar pra essa pauta, só aparece isso pra mim em todos os lugares. É só propaganda de jogo. Denuncia. Eu tenho curiosidade de saber qual é o perfil demográfico que eles consideram para colocar essa publicidade, porque eu também não vi nas páginas que eu acesso, assim, pro meu perfil de consumo, perfil de interesses, até agora nada de jogo do Tigrinho. Mas, se estão movimentando a ponto de ter ação coordenada inautêntica, como é o caso do Instagram, deve ser porque tá valendo a pena, né? Se não valesse a pena, não seguiriam insistindo nisso. E aí eu fico curioso também pra saber, porque parece um padrão muito óbvio, né? O jogo desses perfis, essas ações de spam, meio que o jogo que eles usam ali é de identificar os padrões do anti-spam, implementar, né, esse padrão para conseguir burlar e veicular os anúncios, as postagens, criar os perfis em massa, até os sistemas de anti-spam detectarem esse problema e, novamente, fica essa briga de gato e rato. Então, por isso que falamos, né? Não é um problema novo, essa coisa de spam, de golpe, mas é impressionante porque quando você passa o olho, parece que é muito óbvio, né? O perfil tem a imagem do tigrinho, o arroba tem o mesmo padrão de nome.
Então, como que não está sendo identificado pelos algoritmos das redes sociais? Cadê a inteligência artificial, Mobilon? Cadê Pois o é, Llama? cara. Cadê Gemini? Cadê ChatGPT? Teve seguidor nas redes sociais falando, Tássio, você que tem o contato do Mark Zuckerberg, manda mensagem pra Manda um ele, zap pra ele, cara. pedindo uma intervenção. Aí eu, gente, vocês não estão entendendo. Quem dera. E aí eu queria dar uma... Só para o ouvinte também, que quem não tiver tanta familiaridade com a parte técnica, eu vou tentar explicar aqui como é que funciona um treinamento de machine learning para identificar esses padrões. Não sou cientista de dados, tá? Mas vou explicar com base no que eu conheço, no que eu já li e estudei, por conta do funcionamento dos algoritmos do Google. Basicamente, você pega todas as informações que você consegue a respeito da publicação, do usuário, né? Então ali você está pegando, por exemplo, Instagram. Você vai pegar o nome da conta, o e-mail do cadastro, o IP do cadastro ou do acesso, o país. Você vai pegar a postagem, então leitura da imagem, leitura do texto da imagem, marcações, padrões de marcações, de comentários. Então tudo que você conseguir pegar de informação, você vai colocar e estruturar esses dados. Estruturar dados em JSON, né, o formato, geralmente, a estruturação é tipo um Excel. Você tem várias colunas, cada coluna é um desses campos, tipo conteúdo, e-mail, nananana. Aí imagina que você tem um Excel preenchido com bilhões de entradas ali, sei lá, trilhões de entradas, que são todos os posts dos usuários do Instagram. E ali no meio você tem que selecionar quais que são spam ou não. Como você faz isso? Então o primeiro passo é você colocar esses inputs em um machine learning, cada um desses dados. Perceba que cada campo que você adiciona é mais uma combinação possível. Multiplica né, vai adicionando e multiplica um pelo outro. Para saber a quantidade total de combinações. Você vai dar bilhões, trilhões, sei lá quantas combinações possíveis. E o algoritmo de machine learning, você vai começar a alimentar ele e falar assim, esse é spam com certeza, esse é spam com certeza. Então vai lá um time de humanos e vai marcando, ou nós usuários vamos reportando spam, e lá às vezes tem um humano confirmando, é mesmo spam, não é spam, né? Dentro da meta. Com isso, o algoritmo de machine learning vai começando a identificar quais são os padrões dos spammers ou das postagens ou, né, de tudo mais. E com isso vai tentando criar essa inteligência para que daí seja publicada, colocada em produção, né, para derrubar essas contas automaticamente, derrubar esses posts, etc. Enfim, então não é simplesmente pegar que apareceu o tigrinho na postagem e já derruba, né? Às vezes eu vejo o pessoal, né, só marcando uma palavra ali, mas, enfim, com tanta informação, é isso que eu não tô entendendo, né? Qual é a dificuldade? O que tá acontecendo? E não dá pra falar que é do interesse da Meta deixar esses perfis se multiplicarem. Porque, cara, isso é muito prejudicial pra rede social, né? Ninguém gosta de participar de um ambiente com tanto golpe, tanta poluição. Então, o que tá rolando aí? Afasta o engajamento, acaba criando uma rede mais tóxica e, além de tudo, tá virando caso de polícia. Tanto que nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, surgiram alguns casos de pessoas que perderam 50, 60, 80 mil reais, preju mesmo, porque de alguma forma foram enganadas, foram seduzidas a participar desse esquema de jogo do tigrinho e quando foram perceber, quando se deram conta, não existe isso. O que é muito louco, porque é algo também que a gente já vem divulgando e tentando informar, tentando educar, já tem um tempinho. E assim, eu tive em contato com a Meta. A Meta reconhece que os usuários estão tendo uma experiência negativa dentro do Instagram, principalmente, apesar dos relatos do WhatsApp também. Eles falaram que estão trabalhando proativamente para tentar resolver a questão. Mas, quando eu cheguei para eles, na nossa troca de mensagens, e devolvi a pergunta, assim, no sentido de, tá, mas o que vocês estão fazendo proativamente? Eles não quiseram comentar. Então, eles não estão abrindo detalhes do que está sendo feito. E isso já tem alguns dias e não solucionaram ainda. Então, realmente, Mobilon, isso que você falou do funcionamento do machine learning, é possível que até os engenheiros da Meta estejam tendo dificuldade para estruturar uma forma de a própria ferramenta pegar e não deixar isso ficar sendo propagado. E nessa história, é curioso, porque quando algumas situações assim
também acontecem em nível global, o pessoal lá de Menlo Park, na Califórnia, ou as equipes de segurança da Meta, tem mais estímulos, tem mais incentivos para rapidamente resolver a situação. Mas eu não me lembro de ver publicações estrangeiras, aqui a gente acompanha muito o que acontece nos Estados Unidos, trazendo isso. Então, me parece ser algo muito específico de Brasil. O Brasil tá tendo essa onda do tigrinho. E nisso, assim, não é tratado com tanta prioridade quanto se fosse em mercados, assim, mais maduros, que movimentem mais grana e tal. Então, eles dizem que estão tentando resolver, eles recomendam bloquear as contas, ensinam passo a passo para bloquear, mas, assim, cansa, né? Cansa, é objeto de frustração. Cansa e nem sempre funciona, porque também tem muitos relatos de pessoas que vão lá, fazem o que é recomendado, de denunciar a conta e tal, e depois recebem uma mensagem de que, verificamos aqui a sua solicitação e vimos que essa conta não fere as diretrizes do Instagram, por exemplo. Então você fica com essa, beleza, eu fiz o que era recomendado pela plataforma e não deu certo. Então a conta que tô vendo claramente que é uma conta para spam, para divulgação de caça-níquel online, não, aparentemente, de acordo com a própria plataforma, não quebra as diretrizes da plataforma. E essas solicitações, essas denúncias, elas são revisadas por seres humanos. Então tá tendo aí uma dissonância. E a gente não sabe se esses avaliadores, eles ficam no Brasil ou se eles estão em outro lugar do mundo, e nisso também não tem o contexto do que está acontecendo. Eu sei de um prédio da Meta que é dedicado para segurança e integridade dos sistemas e em Barcelona. Assim, o pessoal de Barcelona, se bobear, não tá sabendo que tá rolando isso. Seria bem interessante se eles conseguissem mostrar na interface do Instagram nas opções de denúncia, os golpes mais frequentes, porque isso facilita, né, na hora de fazer. Os termos são todos muito vagos, aí é spam, é denúncia de golpe financeiro, etc, etc, etc. Por que não coloca ali, denúncia é golpe? E aí na sequência já tem jogo do tigrinho, outros golpes que surgem aí, tipo cafeteira de graça. Loja falsa, né? Exatamente. Essas ondas que acontecem. Facilitaria muito a vida, porque pelo menos naqueles mais frequentes, você já teria ali a um clique de distância, ou 2 cliques, mas bem menos fricção, e eles até teriam um controle maior. O número de denúncias relacionadas a esse tipo de problema tá escalando, vamos dar uma olhada com mais calma. Mas... E aí você diferencia isso por região, né? Regiões, tipo, sei lá, pensando aqui... perfis parecidos com no Brasil, sei lá, WhatsApp, até Orkut mesmo, Brasil e Índia, por exemplo. Imagino que também tem uma incidência grande lá, mas talvez os golpes sejam diferentes. Então, tipo, você consegue pegar qual é mais frequente em cada país e já deixar, tipo, essa opção mais próxima ali, fazer um ranking. E aí você elimina um pouco dessa fricção mesmo, dessas várias etapas para você fazer uma denúncia. Seria uma ideia interessante. Não, e outra, se não me engano é o Marco Civil da Internet. Ele coloca que, ou o código, agora eu não lembro, pode ser o Código de Defesa do Consumidor também, mas a plataforma, ela oferece o serviço de graça, mas isso não a isenta da responsabilidade sobre o que está acontecendo ali, porque a primeira coisa que a Meta vai falar é que, teve prejuízo a pessoa, sim, a gente não se responsabiliza, se lá a mulher foi vítima desse golpe, perdeu 80 mil reais, a gente não se responsabiliza. Sei lá, tem gente que vai pensar, porque é de graça, então o problema é do usuário. Mas esse arcabouço jurídico nosso, brasileiro, coloca o seguinte: se você quer oferecer um serviço ainda que é de graça, você está assumindo o risco da prestação desse serviço. Então, a Meta e outras empresas que passarem por coisa similar têm a obrigação de ir atrás, de tentar entender, ganham muito dinheiro no país, é mercado prioritário. Então, assim, eu não tenho nenhum indicativo de que eles realmente estão correndo atrás dessa história. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eles não queiram falar pra imprensa. Não, eu acho que a questão é a seguinte: o lance de spam é igual algoritmo de Google. Eles não podem falar o que está sendo feito. Porque quem tá fazendo coisa errada tá buscando, assim, nas entrelinhas, qualquer frase, qualquer declaração pra saber o que mudou. Então, se eles chegam e falam pra população, pra imprensa, olha, a gente fez um ajuste agora, as contas que tem número, a gente já vai conseguir identificar de cara que é jogo do tigrinho. Eles param de usar número, começam a usar outra coisa, entende? Então, o problema do machine learning é que ele funciona tanto do lado do bem quanto do mal. Então, são dois algoritmos brigando entre si. O algoritmo da Meta tá
derrubando as coisas, enquanto o algoritmo dos golpistas tá entendendo quais são os padrões do algoritmo da Meta para fazer engenharia reversa e encontrar as brechas, entende? Então essa briga de gato e rato, eu acho que é meio utópico a gente achar que um dia vai acabar. E mais, eu acho que existem até momentos onde pode explodir e já sumir, né? Por exemplo, esse do jogo do Tigrinho. Vamos acompanhar nas próximas semanas. É que o começo dessa semana foi bem forte, assim. Aqui, pra mim, eu vi bastante coisa. Mas vamos acompanhar essa semana que vem, até quando sai esse Tecnocast, né? Se já normaliza um pouco mais. O Tigrinho especificamente. Porque às vezes você precisa da onda inicial pra se identificar aquele padrão, por muitas denúncias e tudo mais, e aí bloqueia-se. Aí vai demorar um tempinho até conseguirem outra brecha, né? Não que isso elimine completamente o spam da rede, mas elimina a maior parte, saca? Acho que a gente tem que trabalhar... Eles trabalham estatisticamente, assim, Conseguimos derrubar 80%, por exemplo. 100% é utópico. Sobre essa questão do Tigrinho e outras coisas semelhantes que estão acontecendo no Instagram, tem uma coisa que dá pra fazer, que a gente até colocou no site, colocamos o passo a passo, inclusive, no próprio Instagram, né, Thais, que é silenciar os termos, né, no próprio Instagram. Isso dá uma garantia um pouco maior de que você não vai ser incomodado por esse tipo de perfil, né? Exato, nos ajustes do Instagram. E assim, eu sempre recomendo que as pessoas, pelo menos umas 2 vezes por ano, dá uma olhada lá nas configurações do Facebook, do Instagram. Cara, porque o tempo inteiro as coisas estão mudando de posição, os botões, os menus, e surgem novidades e a gente não pega logo de primeira. Uma discussão que está tendo recentemente é sobre liberar dados públicos, né, nossas postagens para a Meta utilizar no treinamento dos modelos de linguagem de grande porte deles. Isso verdade. Tá lá, assim, alguém encontrou por acaso para cumprir a legislação brasileira e tal. Então, dentro dos ajustes, tem uma área de privacidade, um negócio assim, que inclui a opção de palavras ocultas. E você pode entrar lá e colocar Tiger, Fortune, essas coisas, né? Esses termos que são associados a jogo do Tigrinho e vários têm se repetido. Mas, Josué, vou te falar, eu testei e no meu celular eu não consegui. Eu vou adicionando, depois quando eu saio da tela e volto, sumiu tudo. Então, Caraca. Assim, até do ponto de vista de tecnologia, né, de ferramenta, não tá 100%. Tem trabalho a ser feito aí para a experiência das pessoas ser melhor. Dentro disso, né, dentro desse assunto mais amplo de fraudes e golpes e alguns que estão ficando muito visíveis agora, outro que a gente também comentou aqui por fora do ar foi a questão das lojas falsas, né? Aquela propaganda de algum produto que está muito barato, mais barato que o normal, e a pessoa vai lá e compra, o site por vezes simula um e-commerce já existente, digamos um Mercado Livre. Americanos.com. Tem isso. A interface tá parecida ou tá igual quase. E só que você vai ver o endereço não é Mercado Livre. Às vezes o L, sei lá, é um I maiúsculo, por exemplo. Ou então tem algum outro ajuste pequeno no endereço ali. Então você sabe que você não tá no site de fato, mas a interface é tão parecida que a pessoa, no afã de comprar alguma coisa que ela deseja por um preço que ela pode pagar, ela vai lá e compra. E muitas vezes tem a coisa de pagar no Pix. Paga no Pix porque o desconto é maior. Bom, você pagou e você obviamente não vai receber aquilo. Conheço pessoas que, infelizmente, foram vítimas, familiares. Minha mãe caiu numa dessa com tablet. Nem foi uma simulação de uma loja conhecida, foi só uma outra loja que apareceu pra ela viu uma propaganda, ela achou que o preço estava muito bom e comprou. E aí depois ela me falou, Josué, não tô recebendo esse tablet que eu comprei. Eu falei, mãe, qual foi a loja que você comprou? Ela me falou o nome, aí eu só digitei o nome da loja e reclamei aqui. Aí, páginas e mais páginas de pessoas reclamando que não tinham recebido o produto pelo qual elas tinham pago. Mãe, você se ferrou. Então esse processo tá acontecendo bastante agora. Cara, Instagram, Facebook, bastante. Eu, inclusive, dei uma olhada hoje na biblioteca de anúncios da Meta. Dá pra pesquisar coisas na biblioteca de anúncios da Meta, alguns ficam ali guardados por um certo período de tempo, acho que 7 anos. E tinha um específico que eu meio que estava sabendo que estava rolando, que envolvia uma compra falsa de um Moto G14. Então eu pesquisei por Moto G, Motorola, e eu consegui encontrar alguns anúncios ativos que são desse mesmo golpe.
que já tá rolando há várias semanas. Tem vídeo no YouTube, a gente já mencionou ele no site, porque envolve um deepfake também de um youtuber famoso. Ah, do Gesiel. Isso, exatamente. Porque em um certo momento esse especificamente é com o Mercado Livre, né? Você fala, ó, tá aqui o Moto G, e se você responder essa pesquisa de opinião aqui, sai por R$ 169,90. Então você vai lá respondendo. Em certo momento aparece um vídeo dizendo, ó, agora você chegou à parte que você vai poder resgatar o seu cupom de desconto e tal. E aí usaram o deepfake do cara. É claramente um deepfake, dá pra ver que os lábios dele não estão se movendo daquela maneira, mas enfim, de novo, muitas pessoas não estão muito ligadas nisso, enfim, querem o produto, não entendem tanto na parte da tecnologia para identificar um problema ou algo suspeito ali. E aí você vai indo, e aí na parte de compra, cara, a plataforma é muito... Eu fui seguindo até chegar à parte de compra. É igual ao Mercado Livre, muito parecido mesmo, assim, tem pouquíssimas diferenças. Só o endereço que é diferente mesmo, assim, totalmente outro URL. E aí eles podem ir mudando a URL diversas vezes e fazendo novas propagandas, novos anúncios na meta, saca? Então, tipo... Como desconfiar se você tá ou não comprando algo do Mercado Livre de verdade? Se for Mercado Livre de verdade, você vai ter muita dificuldade de se logar lá. Fica aquele negócio de biometria, vontade de destacar o celular na parede. Eu já tive um almoço com a Fabi, que é a diretora de segurança do Mercado Livre. Ela me explicou, olha, isso acontece porque a gente tem um método estatístico e a gente praticamente não abre brecha. Se o algoritmo tiver uma duvidazinha de que você é você, a gente já se fecha e pede biometria. Isso é diferente do que a Amazon faz. A Amazon abre, né, pra quem quiser, você consegue se logar, é muito fácil. E aí entra todo o lance do pagamento, né, que é como eu falei, o Pix, né, no vídeo do deepfake, o cara fala, não, paga no Pix porque você ainda tem um desconto maior, e entra um outro desconto quando você segue pra pagar no Pix. Então, enfim, é toda uma engenharia, todo um processo, né, tipo, pra fazer a pessoa acreditar que ela tá no site correto do Mercado Livre e que, acho que essa expressão tem uma conotação negativa, mas eu não tô dando uma conotação negativa a ela, tá? Mas é pra fazer a pessoa acreditar que ela tá se dando bem, assim, que ela tá fazendo um bom negócio, que ela tá comprando um produto por um preço que ela pode pagar, assim. E, curiosidade, eu procurei desde hoje de manhã e alguns dos que eu vi aqui tem o texto igual. Então, o mesmo texto, o mesmo vídeo, e está sendo reproduzido em páginas com poucos seguidores, assim, pouquinha coisa, mas estão lá. Mas do horário que eu comecei a procurar para agora, já se passaram algumas horas, deu para ver que o número de anúncios diminuiu. Então, eu tô olhando aqui agora, alguns desses que eu tô falando especificamente do Moto G, tem aqui 24 anúncios num deles, 12 anúncios e 24 anúncios em outro. Algumas horas atrás chegava na casa de 80. Então, isso me faz pensar, não tem evidências disso, mas me parece razoável pensar que o sistema tá dando uma pegada ali e conseguiu eliminar, assim, uma parte significativa deles, mas não todos. Mas logo aparece mais. É isso, cara. É difícil mesmo. E Mercado Livre, eu tava falando do login, né? E a única coisa que eu consegui pensar é, pô, que bom, porque o Mercado Livre tá há bastante tempo no Brasil e, cara, quantas modalidades diferentes de golpes o pessoal já inventou pelo Mercado Livre. Todo mundo já caiu em algum golpe de Mercado Livre, saca? Recebeu tijolo pelo correio ao invés do celular. Ou não recebeu nada. Eu já caí 2, pelo menos. Teve um que foi um notebook, comprei, depositei a grana lá no caixa eletrônico. Era uma empresa que ela vendia notebooks da Acer por um preço mais baixo na época. E na época era famoso pegar coisa do Paraguai, né? Então, tem sempre quem vai lá e traz pra você. E aí, essa empresa fez uma reputação, vendeu 100 e pouquinhos produtos, e aí ela resolveu dar golpe. Botou lá um monte de notebook pra vender, vendeu tudo à vista, tudo no dinheiro, desapareceu. Eu lembro que isso aí apareceu até no jornal, não lembro qual jornal, mas eu vi na TV falando do golpe. O outro golpe que eu caí era um celular que eu tinha da LG, que eu ganhei numa campanha até da LG, e aí eu fui vender no Mercado Livre. E aí eu me identifiquei com o lance da sua mãe, né? Porque às vezes é aquela compra também, não de impulso, um pouquinho de impulso, vai. Aquela coisa, tipo, você aparece aquela oferta, você fala assim, pô, legal, então já vou comprar. Às vezes você tá indo fazer outra coisa, você tá, sabe, só dando uma olhadinha ali, de repente, eu já vou deixar comprado pra eu não esquecer, né? E comigo foi o contrário, porque eu vendi o produto, tava esperando no meio do Mercado Pago, me falando que o comprador já tinha pagado e que eu podia postar o produto. Aí eu recebi em um celular que eu tinha na época, acho que era o HTC Touch com Windows Phone, o e-mail não tinha formatação HTML, saca? Era o e-mail tudo quebrado. E eu vi tudo quebrado
e era normal. Eu achei que era meio quebrado por conta do celular, Sim. né? Por causa do Windows Phone. A culpa é do Windows Phone, né? Era o Windows Mobile ainda, não era nem Windows Phone. Aí eu fui lá, embalei já, tô aqui, já tô na frente do correio, vou aproveitar. Embalei o produto, botei no correio e tal, e cara, esperei, cadê meu dinheiro? Entrei no Mercado Pago, sei lá, um mês depois, e nada de confirmação de pagamento. Eu falei, como é que não tem confirmação de pagamento? Aí eu fui eu recebi a confirmação, não tô louco, eu postei porque eu recebi. Aí eu fui no meu e-mail procurar o histórico lá arquivado do Gmail, aí a hora que eu abri no desktop o e-mail tudo mal configurado assim. Eu falei, putz, caí no golpe, né? Já era. Agora, uma coisa que eu não sei nem se existe, talvez vocês saibam, mas pra mim nunca apareceu, pelo menos no próprio navegador avisar, né? Porque essas lojas, várias estão no Reclame Aqui, várias estão naquela lista de empresas questionáveis do Procon e tem o endereço. Pô, seria maneiro se o navegador conseguisse avisar, né? Ó, essa página aqui tá com dois L's, ou é um I e um L, quando deveriam ser dois L's. Dá pra melhorar um pouco também essa experiência pras pessoas. Se eu não tô enganado, o Chrome faz ou ia fazer isso. Eu lembro de ler alguma coisa, mas eu aqui de cabeça não tô conseguindo puxar essa informação. E outra coisa que eu ia comentar rapidamente, sei lá, Moto G por cento e poucos reais. É uma pena, porque as pessoas que caem, até pela categoria desse produto, você imagina, uma pessoa mais simples, uma pessoa que tá procurando um celular básico e tal, e aí isso pode ser um prejuízo gigantesco para ela. Só que por outro lado, assim, um aparelho que custa R$1.000, se conseguir por menos de 200 e não desconfiar, é puxado, né? Requer também um nível de conscientização, de educação, para que as pessoas não achem que dá para tirar tanta vantagem, tanto, né, aproveitar promoções dessa forma, porque assim, nem na Black Friday isso acontece, que dirá em campanha normal. Não, mas aí que tá, é um problema estrutural. Acho que a gente vai falar de mais um problema que tá rolando, né? Mais uma questão que tá rolando daqui a pouquinho, mas acho que as duas questões que a gente tá abordando hoje dá pra perceber que são problemas estruturais do país. Por que acontece aqui isso e não em outros lugares, né? A gente tá falando de uma questão estrutural que é a educação, né? Por que jogo do Tigrinho vai fazer sucesso aqui? Educação, condições sociais também, porque o brasileiro, se você falar pra ele, vamos investir, sei lá, seus R$1.000 aqui em, sei lá, em tesouro direto, em ações, e aí você vai conseguir juntar uma grana, tal, daqui uns anos você tem uma poupancinha aqui. Não. Aí você chega e fala assim, cara, tem uma oportunidade que você vai ganhar e vai dobrar esse dinheiro todos os meses até o final do ano. Todo mundo dá grana. Então tem a ver com a educação, por acreditar nessas coisas, mas a gente viu que até jogador de futebol caindo em esquema de pirâmide, de Bitcoin, de sei lá do que, né? Falta de educação financeira, isso é uma coisa que tinha que ter na escola também. Eu defendo isso porque, cara, a gente lida com dinheiro todos os dias e como que a gente sai pra vida, sai pro mundo adulto e não sabe nem gerenciar dinheiro, não sabe como o dinheiro funciona, né? Então eu acho que é importante. E o segundo ponto que é a carência mesmo, né? É uma população que não tem nada, tem muito pouco, não tem, né, bens, não tem dinheiro, não tem, às vezes, suficiente para passar o mês e é uma desigualdade muito grande. Então é mais fácil você iludir, você seduzir com essas promessas de ganho fácil, né? Em cima disso, a gente tem também esse uso de figuras públicas e figuras que são muito apreciadas, assim, pelas pessoas e as imagens delas são utilizadas. Então, você tem ali vários influenciadores que aí tentam se aproveitar mesmo, recebem a grana e tal. Teve a operação na polícia mostrando que vários influenciadores em vídeos que mostravam tigrinhos ou afins funcionando estavam usando uma espécie de mod do tigrinho, né? Que é falso. Então, tipo, tô ganhando aqui, gente. Tipo, não tá ganhando nada, é só um mod específico pra você mostrar e fingir que tá vencendo e atrair as pessoas. Então, você tem os influenciadores que, né, tem essa questão da proximidade com o público e conseguem atrair gente. Dá credibilidade pro negócio, né? A pessoa segue porque tem alguém de confiança falando. De confiança, exatamente. E aí, às vezes, é uma figura pública mais conhecida ainda. Tipo, cara, o Marcos Mion. Já usaram a imagem dele e eu vi o vídeo. Começa com o vídeo dele mesmo falando. É a voz dele, tipo, gente, vou contar um negócio que vocês não vão acreditar. E aí já corta. E aí não é mais o Marcos Mion na imagem. Mas era fake. Era fake, é. A primeira parte do vídeo era verdadeira, era o Marcos Mion. Aí depois corta e é uma voz dele reproduzida por IA. Se você reparar bem, você percebe, não é a voz dele, mas se parece com a voz dele. Então mostra ele fazendo um unboxing no celular e tal. Então você já associou aquilo com uma figura que a pessoa
confia. Pô, Marcos Mion, apresentador, saca? Então tem todas essas questões também que influenciam. E só rapidamente complementando aqui, a pessoa tá lá no ônibus, apertada, com o celular, assim, a meia luz, não tá ouvindo, tá só com a legenda, então tá prestando mais atenção no que tá escrito embaixo do que na boquinha da pessoa. É verdade. Assim, passou, viu, pareceu de verdade, aí tem que lembrar de checar a qualidade da conta, se ela já mudou de nome, enfim, né, aquelas várias dicas que a gente já deu inúmeras vezes. Não, e eu vi live de influencer famosa de games, influencer de games, a moça fazendo live no Facebook e jogando o jogo do Tigrinho. Não sei se era do Tigrinho, mas era o mesmo esquema de jogo de azar, saca? E, cara, igual tá falando na matéria do Taz, não lembro qual matéria, não sei se o José me falou agora, que fala que a orientação era que pros influencers fizessem de uma forma bem animada, bem feliz, né? E era assim mesmo. Eu tava assistindo aquilo e pensando, cara, como é que ela consegue manter esse ânimo? Então, como profissional da área, né, a gente fica também analisando essas coisas. Como é que ela consegue manter esse ânimo, essa atuação, né? Porque é um personagem por tanto tempo. E sempre assim, sabe? Clicando e jogando ali, só as coisinhas, as frutinhas girando, né? As coisinhas assim. Aí, uau, ganhei 50 centavos. Ela gritava, ganhei R$2, nossa, que foda, tal. E, cara, é isso. Influencer famosa fazendo campanha, fazendo live ali, uma galera, milhares de pessoas assistindo, falando que ia jogar também, tipo, normalizou. Pensando de novo na parte de tecnologia, na parte do machine learning e o desafio mesmo de você moderar esses tipos de conteúdo que a gente está falando aqui, a gente já viu que a questão do spam, tipo, os vários números ali, letras aleatórias, ajudam a burlar esses sistemas automatizados. Quando você está falando de lojas falsas, você tem um desafio um pouco maior, que é tentar entender textualmente, o que textualmente vai dizer que aquele anúncio é falso. Isso pode parecer muito óbvio para a gente, mas não necessariamente vai ser óbvio para um sistema que tem que ser treinado em massa. Então, por exemplo, é muito mais difícil você postar uma mensagem claramente racista ou com um discurso de ódio em alguma rede. Porque tem palavras-chave que são facilmente identificáveis e associadas a esse tipo de coisa. Então, esses sistemas conseguem pegar isso muito mais rapidamente. Só que quando se trata de um golpe, de uma loja falsa, por exemplo, aí você tem uma complexidade maior. Textualmente mesmo, assim, até em termos de imagem. Então, a parte de tecnologia também é mais difícil mesmo. Você conseguir lidar com esse tipo de conteúdo e barrar automaticamente. É mais difícil, mas eu não diria que é por esse motivo, porque, como eu falei ali, os elementos que o algoritmo vai pegar, né? Você pega um monte de coisa, você faz até um processo que se chama fingerprinting, que é para identificar, você pega dados da máquina, do sistema que está acessando, que está postando, né? Então, quando você pega versão do navegador, por exemplo, na internet, língua do navegador, layout do teclado, enfim, uma série de coisas que ele consegue pegar, está habilitado ou desabilitado JavaScript, habilitado ou desabilitado permissão de câmera. Então, quando você pega cada uma dessas condições, você percebe que você consegue identificar, tipo, máquinas diferentes, saca? Apesar de todos serem Chrome, por exemplo, ele consegue facilmente identificar que são máquinas diferentes. No caso de lojas falsas, o problema é que elas não estão hospedadas dentro da plataforma. Então, a plataforma não consegue nem ler a página para ver o que está escrito nela, né? Qual é a palavra. É simplesmente um anúncio rodando na plataforma, no Instagram, no Facebook. Beleza, o Instagram pode tentar identificar lendo o texto do anúncio. Ou se for em vídeo, é mais difícil. Tem que transcrever todos os anúncios e tentar identificar pela transcrição, sabe? Mas, ou tipo, como é que você identifica uma deepfake? O negócio tá feito especificamente para enganar, né? Então, o problema é esse. Cada vez fica mais preciso, né? E cada vez mais dificuldade do algoritmo das plataformas para identificar essas coisas. Mas seguindo aqui o assunto, porque o segundo ponto que temos para falar hoje tem certa relação com o assunto que estamos tratando, né? Desse quantidade enorme de conteúdos ilegais, conteúdos spam, né? Que as plataformas não conseguem moderar ou não querem, não sabemos, né? Exatamente até onde que vai ali. Mas nessa toada, a Anatel tá ameaçando multar a Amazon e Mercado Livre pela venda de celulares ilegais. E mais do que isso, já se fala até de bloquear as lojas, né, Taz? Taz estava fazendo essa apuração
comparação, e isso tem conexão também com outro podcast que a gente já fez, outro Tecnocast, que falava justamente sobre os Redmis, né, os celulares da Xiaomi que chegavam ilegalmente pelo Paraguai. O que eu consegui apurar ao longo dessa semana é que o pessoal da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, está bem aborrecido, principalmente com a Amazon e Mercado Livre, porque essas duas plataformas, em específico na área de marketplace, elas não vêm colaborado para a questão do celular irregular ou ilegal, que é aquele smartphone que normalmente chega no Brasil por importação de maneira escusa, praticamente um contrabando, não recolhe os impostos e por conta disso custa bem mais barato do que os telefones oficiais, né? Aqueles que são ofertados nas lojas de modo geral. Então a Anatel decidiu agir. As empresas, fora essas que eu mencionei, também tem Casas Bahia, Americanas, Magalu, Shopee, Magalu, Carrefour, tem vários. É um plano de conformidade que eles decidiram colocar em prática. Então ao longo do mês agora de julho vai ser monitorado. A situação é muito mais delicada em Amazon e Mercado Livre. Caso essas empresas não se adequem às normas nacionais, elas começam pagando uma multa de R$200 mil por dia. Isso começa a depender dos critérios adotados e do acompanhamento para cada uma delas, mas a multa pode chegar a R$6 milhões por dia. A Lei Geral de Telecomunicações, ou o Código de Defesa do Consumidor, não lembro exatamente, coloca que a multa máxima a ser paga no país é de 50 e poucos milhões de reais. Então, rapidamente, essas empresas podem escalar e bater nesse teto. E nisso, o que a Anatel também já colocou no despacho, no Diário Oficial da União, é que o passo seguinte, para quem não cumprir essa determinação, num primeiro momento, as lojas ficam impedidas de exibir ofertas de celulares. Então imagina, todo o departamento de celular dentro da Amazon precisa sumir, não vai poder mais aparecer. Aí o prejuízo é muito maior do que a multa que está sendo aplicada. Sim, mas piora, porque se não resolverem diante disso, a etapa seguinte é tirar do ar todo o departamento de eletrônicos, porque celular fica dentro de eletrônicos. Então qualquer coisa com Wi-Fi, 2G, 3G, até o 5G ficaria impedido de ser comercializado, e a Anatel, ela regula essa parte do mercado porque são produtos que utilizam radiofrequência, tanto que tem a homologação da Anatel. E talvez o ponto que mais me chamou a atenção é que o presidente da Anatel também já falou numa medida extrema, que é tirar os sites do ar. O Carlos Baigorre disse numa coletiva a jornalistas que não quer fazer isso, que afetaria lojas que não tem nada a ver com a história, vendedores que estão ali no dia a dia, né, nessas plataformas, nesses marketplaces, mas que já são quase 4 anos que esse diálogo acontece com as plataformas para elas assumirem mais da responsabilidade sobre o que é vendido ali. A coisa não avança, então não duvidem se em algum momento agora do próximo mês, do mês de julho, surgiu alguma notícia do tipo: a Amazon será totalmente bloqueada no Brasil. E a Anatel também consegue fazer isso de forma fácil, porque manda um comunicado, os provedores começam a cortar o acesso, aí corta o domínio, corta o IP, enfim, tem as medidas técnicas lá, mas a gente já viu isso acontecer antes. Só para dar um número nisso que o Tars está falando, nesse contexto todo, que foi divulgado pela Anatel, eles dizem que o percentual de celulares não homologados chega a 51% na Amazon, ou seja, mais da metade, e a 43% no Mercado Livre. É muito alto. Esses dois players especificamente realmente parece ter ali uma relação um pouco mais difícil com a Anatel, então é por isso que eles estão sendo alvos um pouco mais frontais nessa história toda. A Amazon tem uma iniciativa que se chama Project Zero, que serve para remover falsificações dentro da Amazon. De novo, liga com o que a gente estava falando, machine learning, fica tentando reconhecer padrões, e aí as próprias marcas podem entrar ali, fazer login e derrubar o anúncio, derrubar as coisas rapidamente, igual o YouTube faz com copyright de música, né? Só que aqui me parece mais ligado à falsificação, e não o celular não homologado, porque tem essa diferença, né? O celular é original, ele é real, mas ele não é falsificado. Então é um pouco mais difícil também para o algoritmo pegar, porque é o celular, não tem nada de, né, necessariamente falsificado aqui, né, no sentido da palavra. Não chega a ser aquilo de ter o iPhone e o iPhone. Não é essa a discussão que a gente está tendo. Mas também não há o interesse, pelo menos, né, o que representantes da Anatel explicaram. Não há interesse dos marketplaces, Amazon e Mercado Livre, no sentido de implementar as medidas que
já tinham sido divulgadas antes. Uma delas é divulgar dentro lá da oferta, da página de produto, o código chamado EAN, que é uma numeração, e o começo dela, os primeiros dígitos, eles confirmam que aquele produto pode ser comercializado no Brasil. Aí tem toda, né, um detalhe de como funciona, mas as plataformas também não topam colocar lá o número de certificação, de homologação na Anatel nessas páginas, porque dessa maneira seria mais fácil de saber se o produto é o que diz que é ou não e ir cortando. E o Baigorre, ele chega até a dizer que tem a multa, mas também tem essas outras possibilidades, porque senão, o máximo que você consegue fazer em termos de punição é uma multa, na verdade você está dizendo para grandes players que, custa 50 milhões de reais para você colocar contrabando na sua loja. E assim, ele falou que não é isso, que eles querem realmente normatizar o mercado. E outro detalhe que logo de cara entrega quando o produto ele foi fabricado na China, aí provavelmente chegou ao Paraguai, do Paraguai entrou no Brasil por freteiro. A diferença de valor não tá tão alta, tá assim, desconto entre muitas aspas, porque é irregular, mas de 30%, 25%, 30%. Agora, quando a gente dá matéria sobre isso, no próprio TB, muitas pessoas simplesmente falam, compro irregular, e se der problema, compro outro, porque ainda assim tô no lucro. É a metade do preço. É que não é mais. Então essa conta não tem mais feito tanto sentido. Mas as pessoas revoltadas com a atuação da Anatel, com a carga tributária brasileira, que não é escopo da Anatel, é escopo do Congresso. Enfim, aquela discussão toda que a gente já conhece. Eu acho que o ponto tem duas questões aqui e é difícil separar, mas são duas questões. Uma vez que existe uma lei, essa lei precisa ser cumprida. E a lei é essa. Mas a lei é ridícula, parará, mas a lei é essa. Se a gente quer viver em sociedade democraticamente, parará, a forma de resolver as coisas não é simplesmente sair quebrando tudo porque você não concorda com alguma coisa e não vou respeitar. A lei é essa. O contrato social também. Exatamente. E primeiro, eu acho que isso não vai resolver o problema. Pode até tirar completamente do Mercado Livre, tirar completamente da Amazon, mas quando você tem uma realidade, um mercado, uma situação econômica, tributária que está tão desajustada, ela sempre vai gerar distorções e ela sempre vai gerar esse tipo de problema. Então não adianta você sair canetando que o produto tem que custar tanto e que tem que vender dessa forma específica, porque a gente vive num mundo globalizado. As pessoas vão sempre achar um novo caminho para trazer o produto, porque o produto não vale aquilo, ele não custa aquilo no mundo. Ele custa aqui. É o Brasil que distorce o produto. É o Brasil que taca carga tributária alta em cima de comprinha de $50, né? Mas depois vai lá e dá desconto bilionário pra empresa, pra montadora, enfim, pra um monte de coisa. Mas não é você que vai pagar, Mopilon. É a pessoa que tá vendendo. Sacanagem. É isso. Eu li no Twitter isso. Eu tô errado, cara? Sacanagem. É verdade. É verdade esse bilhete. Enfim, então sim, o Brasil tem um problema de distorção tributária e tudo mais, que gera aí uma transferência de renda do mais pobre para o mais rico, né? É um dos países mais desiguais do mundo, inclusive saiu um estudo essa semana, o Brasil estava no topo, e ninguém tem interesse de resolver, porque resolver isso passa por desregulamentar, abrir mercado, liberar concorrência. Isso não está no interesse das empresas também. As empresas querem que isso se perpetue, isso se chama rent-seeking, é corporativismo. As empresas que você diz, as fabricantes que têm atuação no Brasil. Que têm atuação, que se beneficiam com esses benefícios do governo, né? Com esses acordos com o governo. Os políticos também têm interesse, porque daí é propaganda para eles. Às vezes tem investimento das empresas em campanhas, tem a questão sindical, estamos protegendo a indústria nacional, estamos protegendo empregos. Enfim, vira uma questão política que quando você vai ver dados, não se sustenta. O mercado não se desenvolveu, os produtos fabricados aqui não são melhores do que os produtos fabricados lá fora, mesmo a gente fazendo essa transferência de renda inversa do mais pobre para o mais rico, né? Enfim, e a custo de quê, né? Enfim, quem ganha com isso? Com certeza não é o consumidor que precisa de uma ferramenta que é o celular, que é uma ferramenta importante. A gente está falando de acesso à tecnologia, no fim das contas. E é importante fazer um parênteses também de que a política industrial brasileira, ela é estruturada dessa forma. São pilares a fabricação nacional e aí o imposto alto, porque com o imposto alto você dá o benefício e o imposto fica mais baixo para quem produz aqui. Então, quem está produzindo
produzindo aqui tá esperneando, tá fazendo pressão. A própria Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que congrega Apple, Samsung e Motorola, até a própria representante da Xiaomi, que é a ADL, tem um presidente que é muito vocal no sentido de falar que tá tendo uma verdadeira folia do contrabando de smartphones. Ele me falou isso numa entrevista. Então, é muito interesse envolvido e o consumidor às vezes fica assim, tá, mas pra onde eu corro então se eu quiser um produto a um valor acessível? Porque o Brasil, até na própria América Latina, é um caso muito particular. Não sou um grande entendedor, até porque a América Latina é grande, tem muitas economias diversas, mas conversando com jornalistas, né, nesses almoços, nesses jantares que a gente tem de cobertura, eles falam, não, aqui no Chile, a Alexa, ela é importada. Não, porque aqui no Peru, a Oppo traz tudo da China. Não tem fábrica aqui. Pra quê fábrica? Importa e pronto. E as pessoas compram e a qualidade está mantida. Então, o Brasil é um caso muito particular. Com a fabricação local, ainda abre margem para a situação de uma Oppo da vida, que vai fazer a fabricação, tá chegando no Brasil, tem até entrevista com o diretor de vendas deles no Tecnoblog, depois pesquisa lá. Eles vão fazer essa fabricação em parceria com a Multilaser, Grupo Multi. Quando a gente fala em multilaser, 50% dos potenciais consumidores, isso sou eu chutando, desiste porque não confia na multilaser. Ou a Hisense, outro grupo chinês de televisão. Quem vai fabricar para eles no Brasil, por contrato, né? Eles contratam a capacidade fabril, é a unidade da multilaser em Manaus. Aí coloca o nome multilaser na jogada, uma galera desiste, perde o interesse. E são marcas que estão fazendo muito barulho lá fora, estão competitivas. A Hisense é número 1 ou número 2 nos Estados Unidos, no mercado de televisão, alguma coisa assim. Eles são sempre número 1 ou número 2 nos países em que atuam. Quando chega no Brasil, é confusão. O famoso tiro, porrada e bomba, né? É o que acontece aqui quando a gente fala em tributação e precisa, assim, desvendar o método de trabalhar no Brasil. Tem uma frase famosa que, eu não lembro quem que falou, mas que falava que no Brasil nem o passado é certo. Eu acho que é o Malan que diz isso. Pedro Malan? Eu acho que é. É isso, você vê o tempo todo caso de empresa que seguiu as regras, estava tudo certinho, daqui não sei quantos anos mudam as regras, vão lá e cobram a empresa para ela pagar o negócio de 10 anos atrás. Tipo, quem que em sã consciência vai investir no Brasil? E aí a pessoa fala assim, só vou investir no Brasil, a empresa, né, se você me der um benefício. E é isso. E aí a gente tem esse sistema completamente ineficiente. A empresa está, por exemplo, instalada em Manaus, porque lá tem benefício fiscal, mas fica mandando caminhão todos os dias andando pelo Brasil inteiro para chegar aqui no sul. Polui a atmosfera, fura pneu toda hora, porque a gente sabe que as BR estão tudo destruídas e o produto chega mais caro, porque teve que viajar o Brasil inteiro para chegar, né, onde que vai ser mais vendido, que não é no norte, óbvio. A maior parte da população está aqui no sudeste. Enfim. E até a questão do seguro também. No caso dos smartphones, hoje em dia eles estão sendo fabricados mais já no estado de São Paulo, mas os outros eletrônicos que vem de muito longe, de Manaus, o seguro é caríssimo. Se for para vender aqui no Rio de Janeiro, gente, a cidade maravilhosa, coitada, é ainda mais caro, porque tem toda uma questão de segurança pública. Só queria trazer um dado aqui que eu guardei isso para falar no outro episódio. Eu sempre cito o exemplo da proteção do indústria automotiva, né? Tem um texto no IBRE FGV do Samuel Pessoa, economista, e ele tá ali destrinchando alguns dados sobre resultados do Inovar Alto. O Inovar Alto foi um programa que teve de 2012 a 2017, 2018, não lembro. E depois foi renovado com outro nome, né? Esses programas não acabaram até hoje. Na época, invasão de carros chineses, aí fizeram lobby das montadoras que estão instaladas no Brasil, foram lá e colocaram 30 pontos percentuais, não é 30%, é 30 pontos percentuais de imposto para importação de carro, além dos 35 pontos que já existiam. Então, colocou-se 65% de imposto para carros importados. Se você quiser não ter esse imposto, tem que se instalar aqui no Brasil, tem uma cota da produção que tem que estar sendo feita aqui dentro do Brasil, e aí você ganha isenção disso, isenção daquilo, blá. Resultado, você tem empresa como BMW, montadora de luxo, que vem para o Brasil, só para não ter esse imposto, monta uma super fábrica e opera a 10% da capacidade, porque não tem demanda para ter fábrica aqui. Saca? Mas só para não ter esse imposto proibitivo de 65% que tinha na época, né? Que depois até o Inovar Alto foi condenado pela OMC por prática de, enfim, ilegal, de concorrência. Mas assim,
toda a desculpa era estimular a indústria nascente, promover aumento de competitividade da indústria nacional, proteger os empregos e não sei do que lá, detalhe, nacional, são todas montadoras gringas, né, mas indústria nacional. E um dos pontos muito importantes com carros é que carros precisam ser mais eficientes. Metas de redução de carbono ali, né, de emissão de gases. Foi constatado ao final do plano que até os carros produzidos no Brasil eram até 40% menos eficientes que os veículos semelhantes comercializados na Europa e nos Estados Unidos. E aí gerou uma distorção no mercado, que é levar a instalação de 22 montadoras com fábricas no Brasil, aumentando suas produções só para estar enquadrado ali nos programas e receber os benefícios do governo, né? Sendo que era um país que comportava 6 montadoras. Saca? Não tinha demanda para isso. No final das contas, a gente começa até a fazer veículos e exportar esses veículos. Esses veículos vão ser vendidos lá fora mais baratos do que aqui dentro, mas quem está pagando esse subsídio para vender mais fora mais barato, quem é? É o pobre brasileiro. Olha que bonito. Adicional aqui de custo de 1,3 bilhão de reais por ano entre 2012 e 2017. Isso é só uma parte, né, do incentivo que davam ali. Enfim, então a política fiscal brasileira, esse protecionismo, essa demagogia com proteger a indústria, estimular a indústria, não leva a nada, só leva a fazer realmente a gente pagar mais caro nas coisas, né, cara? E é muito triste isso. E a gente tá falando desde produtos tipo celulares até bens de capital. A empresa que quer desenvolver uma tecnologia, competir internacionalmente, ela não consegue porque para importar a máquina é muito mais caro do que se o mercado fosse um pouco mais aberto. E tem estudos também que mostram isso, que a abertura comercial, justamente essa competição de preços, faz a empresa que está aqui dentro ter que se modernizar para conseguir concorrer com quem está lá fora e assim melhora os seus produtos, né? E na prática a gente viu aí que o Novaralto falhou. Um dos programas, né, que tem até hoje esse tipo de programa, falha porque as empresas ficam acomodadas, não tem por que me mexer para baixar meus custos, melhorar meus processos se eu estou protegido pelo governo, né? Ninguém vai concorrer comigo aqui dentro. Percebam que a gente passou por diversos assuntos e acaba voltando um pouco nessa questão econômica do país, né? Tipo, a gente começou falando de tigrinho, e por que tigrinho dá tão certo? Porque tem a questão de bet e as pessoas querem ganhar algum dinheiro. Lojas falsas, as pessoas querem pagar mais barato. Celular, né, que está na Amazon, no Mercado Livre, as pessoas querem pagar um pouco mais barato no aparelho delas. O carro fica muito mais caro, as pessoas não conseguem comprar carro. Enfim, a gente meio que volta nessas mesmas questões, que são meio cansativas, mas são muito Brasil. Que não acaba, né? No Brasil. Não acabam, mas enfim, percebam que esses assuntos não estão tão distantes assim, eles dialogam e, enfim, a canetada não vai resolver em caso nenhum, enfim, no caso talvez o caso do tigrinho seja um pouco mais fácil do que alterar leis brasileiras. É um pouco mais fácil de ganhar. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente se você já caiu em algum golpe aí de jogo do tigrinho, venda de produto falso pela internet, ou, né, se você tá recebendo muita solicitação, enfim, algum familiar, né? Manda pra gente seus comentários lá no Telegram, Caixa Postal Tecnocast, ou no Zap, o grupo tá na descrição deste episódio. E se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. E eu sou @Josué de Olive com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau! Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.